Alô, alô, salve, salve amigos da TV Sou Nick, da TV 247, bom dia, bem-vindos ao nosso... Deixa eu procurar achar um melhor posicionamento para a luz, talvez seja melhor aqui, enquanto vocês estão chegando. Ana Bastida, olá, olá Ana Bastida, seja bem-vinda. Daqui a pouco vou começar a ler os jornais com destaque para a manchete da Folha. A repórter Patrícia Campos Melo, Marco Poleto. Bom dia, Marco Poleto. Gleise Guedes, bom dia. Silvia Mirro, bom dia. Salomão Cavalcante, Luiz Valcinir de Freitas de Fortaleza, salve Fortaleza. Jonas Júnior de São João del Rei, a terra de Tancredo Neves. Sejam bem-vindos todos. Não sei se vocês viram a manchete da Folha, que também está no site do UOL. Patrícia Campos, quase charada Patrícia Campos Melo, do Rio de Janeiro. A repórter Patrícia Campos Melo descobriu que uma empresa espanhola, Fátima Tramontim, de Turvo, Santa Catarina, olá a todos presentes aqui, descobriu que uma agência espanhola chamada... cadê o nome da agência? Envia WhatsApps, vendeu pacote, vendeu aplicativos de disparo de mensagens em massa para empresas brasileiras, o que é proibido. Isso é doação ilegal de campanha. Isso pode levar a anulação da campanha do Bolsonaro, a cassação do seu diploma. Marisete Souza, Nonato Nojosa, Dina, primeiro governador a pagar o 13º salário, viva o meu Maranhão, parabéns Nonato, parabéns Maranhão, parabéns Flávio Dino, parabéns maranhenses, parabéns brasileiros. Tem um governador que investe em educação, investe pesado em educação e investe nos seus cidadãos, pagando o 13º, primeiro, já pagou o 13º em junho. Parabéns ao povo maranhense. Como eu estava falando, a repórter Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, descobriu uma empresa espanhola que vendeu pacotes, vendeu aplicativo de disparo de mensagens em massa para empresas brasileiras. E isso é reconhecido pelo próprio dono da agência, Luiz Novoa. Não trabalhamos com campanhas políticas no Brasil, disse Nova a Patrícia Campos Melo. Mas ele disse que vendeu esses pacotes, esse aplicativo, sem saber para o que seriam usados. Essa é a versão dele. Está aqui a reportagem que está provocando já grande repercussão em Brasília, porque o TSE tem que se pronunciar. Primeiro explicar por que o TSE não descobriu o que a repórter descobriu. E depois, Rita Stakers, depois o TSE teria que dizer o que vai fazer a partir de agora, diante dessa reportagem, que é minuciosa e que traz a palavra do dono da agência. E o dono da agência só descobriu que o seu aplicativo estava sendo usado em campanha política quando o WhatsApp cortou suas linhas telefônicas. E o WhatsApp confirmou a Folha que cortou as linhas da empresa. Doação de empresas para a campanha eleitoral é proibida no Brasil. Doações não declaradas de pessoas físicas também são ilegais.
E se o TSE levar isso à frente, pode cassar o diploma dos dois candidatos, Jair Bolsonaro e seu vice, Hamilton Mourão. Diz Nova, eles contratavam software pelo nosso site, fazíamos a instalação e pronto. Como eram empresas, achamos normal. Temos muitas empresas que fazem marketing comercial. Mas aí começaram a cortar nossas linhas, fomos olhar e nos demos conta de que todas essas contratações, 80%, 90%, estavam fazendo campanha política. Isso a Patrícia está citando na gravação. Uma outra pessoa nessa mesma gravação pergunta a ele: era campanha para algum partido? E Nova então responde: eram campanhas para Bolsonaro. Isso tem que ser levado em conta pelo TSE, vocês não acham? Os cortes de linhas a que ele se refere foram feitos pelo próprio WhatsApp, cujas regras proíbem o uso da plataforma para envio de mensagens em massa. Segundo o TSE, apenas as campanhas oficiais podem fazer contratação de impulsionamento de conteúdo eleitoral nas redes sociais. Segundo lei de 2017, a contratação do serviço deve ser realizada exclusivamente por partidos, coligações, candidatos ou seus representantes e diretamente por meio da ferramenta responsável pelo serviço, cujo provedor deve ter sede e foro no Brasil, ou representante legalmente estabelecido no país. A contratação de empresas. Além disso, está proibido o uso de ferramentas de automatização, como os softwares de disparo em massa, portanto, duas ilegalidades. A contratação de empresas estrangeiras para enviar mensagens evidencia a dificuldade de contabilizar gastos de campanha efetuados por terceiros em favor de candidatos. Na eleição espanhola deste ano, esse mesmo Luiz Nova, que nega ter vendido, sabendo que eram para campanhas, que seus aplicativos seriam usados para a campanha no Brasil, ele foi responsável pelas campanhas de disparos em massa de WhatsApp dos partidos Podemos e PSOE. A plataforma suspendeu as contas desses partidos e do PP durante a campanha eleitoral, alegando que as legendas estavam violando as regras de uso da plataforma ao fazer envios em massa. A Folha apurou que Nova também prestou serviços para o partido de extrema-direita espanhol Vox. Procurado, o partido não retornou o pedido de entrevista. Portanto, está aí o envolvimento do Nova com a extrema-direita. Ele está desbaratinando, mentindo claramente ao dizer que não sabia. Isso está parecendo um esquema Steve Bannon. Não trabalhamos com campanhas políticas no Brasil, disse Luiz Nova, a Patrícia Campos Melo. No áudio obtido pela Folha, Nova afirma que não sabia que a empresa estava usando seu software para beneficiar candidatos e só tomou conhecimento disso após a punição do WhatsApp. Ou seja, pode ser que ele de fato nunca tenha sido contratado por uma campanha política brasileira, mas somente por brasileiros que se identificavam como empresas. Nesse áudio que a Folha teve, e não na entrevista, diz o Nova: estávamos tendo muitíssimos cortes, fomos olhar os IPs, era tudo do Brasil. Olhamos as campanhas, eram campanhas brasileiras. Os brasileiros compraram cerca de 40 licenças de software na agência espanhola. Cada linha pode disparar até 500 mensagens por hora.
Portanto, o pacote permitia até 20 mil disparos políticos nas últimas eleições. Alguns usavam números da Colômbia para enviar mensagens a números do Brasil, também por meio de software comprado de Novoa. Os pagamentos eram feitos pela plataforma PayPal. As contas ficaram ativas durante alguns dias durante a campanha. Os brasileiros contrataram o software por meio dos 6 diferentes websites que pertencem à empresa. Segundo o site da Envia WhatsApps, a licença para um mês sai por €89, anual custa €350 e o WhatsApp Business API, voltado especialmente à empresa, sai por €500 ao ano. Oito meses depois de o TSE continuar a matéria da Folha, abrir uma ação para apurar o impulsionamento de mensagens contra o PT pelo WhatsApp, ninguém foi ouvido no processo. A ação ajuizada pelo partido foi aberta em outubro, após uma reportagem da Folha noticiar que empresários apoiadores do então candidato Jair Bolsonaro bancaram disparos de mensagens em massa contra seu adversário Fernando Haddad. Disparos em massa utilizam sistemas automatizados que não são permitidos pela legislação eleitoral. Além disso, pagamentos em benefício de um determinado candidato teriam de ser declarados à Justiça Eleitoral. E não foram, porque empresas não podem doar para candidatos. Disparos em massa, do contrário, podem configurar caixa 2. No cenário mais grave, caso fique comprovada a prática e o suposto abuso de poder econômico nas eleições, a ação poderá resultar na cassação do mandato do presidente e de seu vice. O processo é da relatoria do Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Jorge Mussi. A área técnica responsável pela condução do processo informou, por meio da assessoria do TSE, que ainda não houve decisão quanto aos pedidos de depoimento de testemunhas. A Corte também não recebeu nenhum relatório da Polícia Federal sobre o tema. Também no ano passado, a PF abriu investigações sobre o suposto uso regular de WhatsApp na campanha. Dono da agência Quick Mobile, uma das suspeitas de prestar o serviço, o empresário Peterson Rosa Quirino foi excluído do processo no TSE pelo ministro Mussi. Segundo a decisão, Quirino não foi localizado pela Justiça nas 3 tentativas realizadas. Ele é considerado peça-chave para a apuração. Em abril, o PT recorreu da decisão de Mussi, requerendo que o TSE tentasse notificar Quirino em um novo endereço. O ministro negou o recurso, sob argumento de que ele foi apresentado fora do prazo e é preciso manter a celeridade do processo. Está claro a obstrução, está claro aí e configurado a tentativa de esvaziar o processo. Por falta de testemunhas, a testemunha não foi localizada, é claro o direcionamento para que esse processo não dê nada, mas depois dessas revelações da reportagem da Folha, da repórter Patrícia Campos Melo, como é que vai ficar o TSE? O TSE não vai se pronunciar, o TSE não vai encaminhar essa reportagem à Polícia Federal para ser investigada, não vai pedir para a Polícia Federal fazer a investigação na Espanha. O que o TSE vai fazer? Juntando esse caso ao caso de suspeição do Moro, está aí a explicação do resultado eleitoral do ano passado que levou a extrema-direita ao poder.
Quem tirou Lula da eleição foi o Moro, com as suas artimanhas, com as suas manobras e com seu julgamento totalmente parcial, que deverá ser anulado no próximo dia 25, se de fato ocorrer o julgamento na segunda corte. Lula fora da eleição, obra de Moro, obra de Dallagnol, obra da Operação Lava Jato, e pela qual Moro foi recompensado pelo Ministério da Justiça e com a promessa de uma cadeira no STF. Essa promessa de cadeira no STF está descartada depois das revelações do The Intercept, contando a relação espúria, a relação ilegal entre o juiz e o procurador Deltan Dallagnol. Esses foram os dois fatores principais que levaram à vitória da extrema-direita nas eleições do ano passado. Lula era o primeiro colocado em todas as pesquisas. Jair Bolsonaro só assumiu a dianteira quando Lula foi afastado. Foi afastado por intervenções do então juiz Sérgio Moro. Todas as vezes que Lula estava às portas da liberdade, houve interferências indevidas do juiz Sérgio Moro para que ele continuasse recluso. Esta é a explicação da vitória de Jair Bolsonaro. E resta saber o que o TSE vai fazer. O TSE vai querer esclarecer a verdade sobre as eleições do ano passado ou vai fazer de conta que não é com ele? Vai fazer de conta que não aconteceu nada nas eleições do ano passado? E vamos aos outros jornais. O Globo, está aqui a charge do Chico, Joaquim Levy saindo da frigideira e Moro entrando na frigideira. Moro será interpelado amanhã no Senado. E aqui está outro resultado da atuação do Moro. Com dívidas de 98 bilhões, Odebrecht pede maior recuperação judicial do país. O grupo, que já chegou a ter 139 mil funcionários, enfrenta crise desde a deflagração da Lava Jato. A Odebrecht faliu. Quem faliu a Odebrecht foi a Lava Jato, mais uma obra da Lava Jato de destruição de empregos e destruição de empresas nacionais. Senado decide se mantém ou não decretos de armas. Sob pressão do presidente Bolsonaro, que desagradou políticos, ao afirmar que quem quer desarmar o povo quer o poder absoluto, o Senado deve decidir hoje se manter ou derruba os decretos que flexibilizam a posse e o porte de armas. Na semana passada, a CCJ aprovou a derrubada dos decretos. É uma declaração do presidente Bolsonaro a respeito de armas. Há 2 dias, ele afirmou que a população tem que ser armada para preservar a sua liberdade, ou seja, sugeriu guerra civil mas sugeriu que o povo deve ser armado para uma possível futura guerra civil. E é por isso que Merval Pereira, que escreve um artigo intitulado Ideia de armar o povo ameaça a democracia. Página 2 do Globo de hoje. Ameaça a democracia. Merval Pereira no Globo. Bolsonaro ameaça a democracia todos os dias. Não há projeto político maduro de governo, mas uma incontinência verbal de Bolsonaro, que não raras vezes é incongruente. Como o zagueiro que dá caneladas, na metáfora futebolística a seu gosto, às vezes Bolsonaro se arrepende, mas não perde a viagem. Fala o que lhe passa na cabeça, sem filtros, e pior, escreve no Twitter o que pensa, ampliando um ambiente de insegurança política. A gravidade de suas palavras, como a de todo presidente da República, parece ser desconhecida por ele. Ou, como já disse o general Augusto Heleno, faz tudo de modo pensado, como uma estratégia política.
Nesse caso, seria mais grave do que simplesmente dizer besteiras. Besteiras, a ex-presidente Dilma Rousseff também dizia: o perigo é executar as besteiras, como ele fez, como ela fez e perdeu o cargo. Bom, aí é a opinião do Merval, né? Não concordo que ela fez tantas besteiras assim. É o contrário, ela foi emparedada com as pautas bomba do Eduardo Cunha. De tantas besteiras de Bolsonaro, a mais grave foi dita no sábado à noite em Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul. Durante evento em memória do Marechal Emílio Mallet, o patrono da artilharia, Bolsonaro voltou a defender a militar, mas desta vez foi mais longe e ligou a atuação dos militares na ocasião ao armamento dos cidadãos que propõe hoje. Para defender a ampliação das licenças para porte de arma, que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado vetou, Bolsonaro disse: além das Forças Armadas, defendo o armamento individual para nosso povo, para que tentações não passem na cabeça de governantes para assumir o poder de forma absoluta. Isso é um absurdo. É armar a população para uma guerra civil. E é isso que ele está querendo dizer? Volta a palavra Merval Pereira. São frases claramente ameaçadoras da democracia e ditas pelo presidente da República, mais graves do que, por exemplo, a do presidente da CUT falar em pegarem armas para defender Dilma dentro do Palácio do Planalto. Embora a então presidente não tenha desautorizado o líder sindical, as palavras não saíram de sua boca. Mais grave até que a frase de Lula, que falou na sede da Associação Brasileira de Imprensa em 2017. Também sabemos brigar, sobretudo quando os Temer colocaram o exército dele nas ruas. Lula já era ex-presidente, embora seu partido estivesse no poder, e ele fosse, inegavelmente, seu líder maior. Além da gravidade em si, a fala de Bolsonaro é incongruente, pois ele defende o governo militar fruto de um golpe, para dizer que quer armar o povo para impedir golpes. Quem quer impedir pelas armas que um governante qualquer tenha a tentação de dar um golpe, pode também ceder à tentação de dar um autogolpe, em nome da maioria armada da população. É conclamar a uma guerra civil, pois nem todos os cidadãos armados serão a favor de um governo Bolsonaro sem as peias institucionais que tanto o desagradam. A ponto de ele, nesse mesmo discurso, falar que precisa mais do povo a seu lado do que do parlamento. A disputa constante entre e governo, aliás, vai continuar. Eles estão em confronto e nenhuma das partes dá sinais de querer trégua. O ministro Paulo Guedes criticou muito o Congresso, que, por sua vez, assume cada vez mais o protagonismo político, tentando limitar os poderes do Executivo. Bolsonaro insiste em desmoralizar o Congresso e o ministro da Economia afirma que deputados sucumbiram ao lobby dos servidores públicos. Mas Rodrigo Maia está conseguindo convencer os deputados que aprovar a reforma da Previdência é bom para a imagem da Câmara e para tirar de Bolsonaro e Guedes a primazia dela. Merval Pereira no Globo. Editorial do Globo. Demissão de Levi traz mensagem preocupante. Em 28 anos de Congresso,
O deputado Jair Bolsonaro construiu a imagem de uma pessoa extemporânea, vítima de uma tentativa de assassinato. Ele pouco se expôs na campanha, devido ao longo tempo de hospitalização. Venceu as eleições, recuperou-se e em 6 meses de mandato confirma a sua imprevisibilidade. A mais recente demonstração desse traço de personalidade foi dada no fim de semana, quando, diante de microfones, na prática, demitiu o presidente do BNDES, Joaquim Levy, ao dizer que estava por aqui com ele, colocando sua cabeça a prêmio. Não se recorda de uma dispensa com a mesma crueza ocorrida nos escalões elevados do governo. Nesses casos, há uma liturgia a seguir, pela qual o afastamento do funcionário é feito pelo superior hierárquico. No caso, o ministro da Economia, Paulo Guedes. Admissões e demissões são parte da rotina de governos e de tempos em tempos ocorrem nos escalões elevados. O que preocupa dessa vez são as circunstâncias do afastamento de Levy, tanto quanto a forma. Mesmo a fobia que levava a pressões constantes sobre Levy para abrir a caixa preta da instituição, a fim de expor à luz do dia empréstimos como os feitos a Cuba, operações de resto já conhecidas. O fato leva à suspeita de que o bolsonarismo pode querer aparelhar a máquina pública, da mesma forma como fez o PT, péssimo para o país. Outro equívoco é olhar enviesado para Levy, porque ele trabalhou em governos petistas. Ora, Levy é um técnico que se dedica a funções públicas. Poderia ter continuado em Washington, numa diretoria do Banco Mundial. O Brasil, como qualquer país, precisa de um estamento de profissionais que zela pela máquina do Estado, independentemente do governo de turno. É o que escreve o Globo no editorial. Aspectos éticos da Lava Jato, escreve Luciano Benetti Tim. Gil Castelo Branco, a justiça cega. A justiça representada pela estátua de mulher, de olhos vendados, segurando em uma das mãos a balança e na outra a espada. A balança pesa o direito que cabe às partes, enquanto a espada é um sinal de força para expressar que a decisão judicial tem que ser cumprida. A venda nos olhos é o símbolo da imparcialidade. José Casado, no Planalto e em campanha. Nos últimos 2 meses, Jair Bolsonaro fez intervenções em 4 das maiores empresas estatais. Em todos os casos, justificou sua ingerência com razões político-eleitorais. Mudou a política de preços do diesel da Petrobras para atender eleitores. Estou preocupado com os caminhoneiros, queremos preço justo. Interferiu no Banco do Brasil porque achou uma propaganda questionável aos olhos de seu eleitorado conservador. A linha mudou, a massa quer respeito à família, entre aspas. Anunciou a demissão do chefe dos Correios porque agiu como sindicalista, entre aspas, e se deixou fotografar com deputados do PT e do PSOL. Demitiu o presidente do BNDES por contratar um técnico que trabalhara em gestão do PT, abre aspas. Governo é assim, não pode ter gente suspeita. Bolsonaro criticava o uso do governo como palanque. Agora, por razões eleitoreiras, se arrisca na ingerência indevida e no abuso de poder, atropelando a lei das estatais e das sociedades anônimas.
No Planalto, reafirma a distância do ideário liberal contra o intervencionismo e o dirigismo na economia, assim como fazem seus adversários. A aliança em torno de valores, lapidada pelo ministro Paulo Guedes, continua a ser miragem para os liberais do governo. O presidente segue coerente com o deputado Bolsonaro, que entre 1999 e 2010 se alinhou ao PT na Câmara, na defesa de corporações e na concessão de benesses ao setor privado, incentivos, anistias, etc. Essa dobradinha já foi exumada pelo pesquisador Bruno Caraza. Já houve dias em que Bolsonaro foi à Câmara para proclamar: confesso que votei no Lula, chamava-o de companheiro e o aconselhava a só escolher ministros depois de consultar quadros do PT, do PCdoB e de outros partidos. Em dezembro de 2002, discursou para Lula, enigmático: não quero ser oposição, não serei situação pela situação. No palanque do Planalto, Bolsonaro aplana caminho às urnas de 2022, embora tenha prometido acabar com a reeleição, o que no caso começa comigo. Nunca mais tocou no assunto, talvez seja caso de amnésia, por conveniência política. É claro que ele é candidato à reeleição, nenhum presidente que chega lá deixa de querer se reeleger, e já está em campanha da reeleição. Tudo isso que ele está fazendo é campanha da reeleição, porque ele só sabe fazer campanha, ele não sabe governar, não tem talento para isso. Câmara quer tirar poderes de Ministério Público e IPF em pacote de Moro. Grupo de trabalho na Câmara prepara alterações no pacote anticrime de Moro para tirar poderes do Ministério Público e da Polícia Federal. Os deputados devem deixar de fora a possibilidade de compartilhamento de provas sem autorização entre as forças-tarefa e a permissão para que a PF desmembre operações. Texto vai a plenário. Bolsonaro não pode fazer com Moro, ministro mais admirado do governo, seu maior troféu, o que fez com Bebiano e Levi, escreve Eliane Cantanhede. Política, página A8. Página A8. Antes disso, presidente dos Correios ignorou demissão e foi trabalhar. Virtualmente demitido por Bolsonaro na sexta, o presidente dos Correios, general Juarez de Paula, trabalhou normalmente ontem. Disse que só sai após ordem oficial. Foi ovacionado em palestra para funcionários e ganhou o selo personalizado. O governo disse que o presidente não definiu quando a demissão será efetivada. Vai mandar um telegrama para ele: olha aqui, o selo criado para o presidente dos Correios, que parece que é querido pelos funcionários. É o general querido, e o general querido foi demitido em público, assim como Joaquim Levy. Joaquim Levy foi embora, mas o presidente dos Correios está esperando o telegrama. A crise e os pinos da tomada. Editorial do Estadão. Continuam caindo velozmente as previsões de crescimento econômico para este ano e para 2020. Um enorme fiasco marcará a primeira metade do governo Bolsonaro, se os fatos confirmarem as avaliações do mercado. Na semana passada já estava em 1% a expansão prevista do PIB, agora nem isso. No meio de muita confusão política
e de muita incerteza sobre os negócios. A nova projeção divulgada ontem já está em 0,93%. Populismo digital. Seguindo com o passo dos tempos, a edição de 2019 do relatório de notícias digitais do Instituto Reuters focou no impacto das gigantes da tecnologia como Google e Facebook, e em particular na ascensão do populismo. Entre outros destaques, o relatório aponta que houve pouco crescimento de pessoas que pagam por notícias na rede. Mesmo nos países de alta renda, a maioria paga apenas por uma única assinatura e muitos optam por gastar com entretenimento ao invés de notícias. Ao mesmo tempo, a preocupação com a desinformação permanece alta, assim como a desconfiança em relação à imprensa. Menos da metade dos entrevistados, 49%, dizem confiar no veículo que eles mesmos usam. Por outro lado, 26% declaram ter começado a confiar em fontes mais reputadas de notícias. Estou lendo o Estadão. Em agenda em São Paulo, Rodrigo Maia aproveitou para reunir-se com o governador João Dória. Horas antes, Dória havia dito confiar na liderança de Maia. Dória já está em campanha para 2022, assim como Bolsonaro. A campanha de 2022 já começou. Atenção, oposição. Preste atenção na movimentação da direita. João Dória já está em campanha. Bolsonaro já está em campanha da reeleição. Alô, alô, oposição. Só a oposição não lançou ninguém ainda, nem que seja informalmente. Demitido, sindicalista, entre aspas, que o presidente dos Correios estampa até selo. Após Bolsonaro exonerá-lo em público, o general se reúne com servidores e veste boné de carteiro. Olha aqui um general desafiando o capitão. Este é um general desafiando um capitão autoritário, um capitão de extrema direita. Virtualmente demitido na sexta-feira, no café da manhã. O presidente dos Correios, general de reserva Juarez Aparecido de Paula Cunha, foi trabalhar normalmente ontem e, em vez de limpar as gavetas, avisou para um auditório lotado que não sai até a formalização da demissão. Só vou sair daqui a hora que chegar oficialmente. Aí eu saio, senão não saio não. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Terminou a palestra aplaudido, vestindo boné de carteiro. Isso é um presidente de estatal que orgulha o Brasil e os brasileiros. Parabéns, general. General Cunha. General Juarez Aparecido de Paula Cunha, parabéns, parabéns por guardar bem o patrimônio dos brasileiros. O evento, fechado à imprensa, mas ao qual o Estado teve acesso, foi justamente sobre o tema que causou a ira do presidente e sua decisão de demitir o general. A privatização da estatal. Ele é contra a privatização da estatal, é claro, porque é patrimônio dos brasileiros. Aos jornalistas, Bolsonaro havia dito que tinha anunciado a venda da empresa e Cunha tinha falado o oposto no Congresso, agindo como sindicalista. Não, ele agiu como patriota, agiu como quem defende o patrimônio dos brasileiros. Na véspera do anúncio da demissão,
O general havia sido presenteado pela Superintendência dos Correios do Amazonas com um selo personalizado que ostenta sua fotografia. Na imagem, Cunha aparece junto a um prédio da estatal e do Teatro Amazonas, principal cartão postal da capital Manaus. Foram impressos 12 desses selos. Os Correios dizem que outros funcionários e personalidades já foram homenageados da mesma forma. Exemplo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Não consta que Bolsonaro tem o seu, e não merece. O evento em que o general disse que só sai depois da formalização da demissão aconteceu ontem à tarde. Horas depois, à noite, o porta-voz da presidência afirmou que o presidente ainda não decidiu quando vai efetivar a demissão, nem nomear o substituto do general. Na apresentação de ontem, o general insistiu no tema privatização. Disse que a decisão sobre a venda do controle da empresa é uma promessa de campanha de Bolsonaro e ele tem que cumprir, mas acrescentou que esse será um processo muito longo, que pode durar anos. O general afirmou que havia se comprometido a lutar contra a privatização, mas até um certo limite. No momento em que há uma decisão, esse assunto é de responsabilidade do governo, disse o general. Já que é uma decisão para que esse processo aconteça, o melhor que os funcionários podem fazer é receber bem os responsáveis pelos estudos da privatização, de forma a fazer um controle de danos e procurar contribuir, acompanhar e defender nossos interesses. Cunha foi ovacionado ao levantar o moral dos servidores. Os Correios não vão acabar. Ninguém vai acabar com a empresa e mandar todos os funcionários embora. Vamos ficar serenos, encarar com naturalidade, sem ninguém se estressar. Segundo o general, o modelo a ser adotado na privatização ainda não foi definido. Uma parte da empresa poderá fazer abertura de capital. Nada disso está definido. Como fazer, o tipo de privatização, se é que vai acontecer. Vejam, existem muitos passos aí pela frente, muitos passos. E novamente insistiu. Sobre o tempo que isso leva, não sei, eu também não sei. É um caminho muito longo. Não é hora de se estressar e perder noites de sono. Por isso não temos que nos preocupar com grande antecedência. Não se desgastem com isso. Temos que mostrar que somos uma empresa sólida, que não precisamos do orçamento do governo. Tudo isso será considerado quando o processo de privatização. Temos que trabalhar de perto e contribuir para a defesa dos nossos empregados, buscando influenciar nesse aspecto. Esse é um general brasileiro. Esse é o general que defende os brasileiros, defende os interesses do povo brasileiro, defende os empregos dos brasileiros. E esse que está sob ameaça de ter a cabeça a prêmio. Aliás, sua cabeça já está a prêmio. Sexta-feira. Vejam que descalabro, vejam que os bons, os poucos bons, Bolsonaro está tirando do governo. Os mais inteligentes, os mais moderados, os mais equilibrados, ele está defenestrando um por um. O poder sobe a cabeça, escreve Eliane Cantanhede. O poder já está subindo a cabeça de Jair Bolsonaro, que foi um militar atípico, polêmico e um político apagado, inexpressivo, mas se torna um presidente cada vez mais audacioso, capaz de demitir 3 importantes quadros do governo pela imprensa.
Essa é uma atitude arrogante e humilhante, ou uma covardia sem precedentes, segundo o deputado e presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Gustavo Bebiano, da linha de frente da campanha presidencial, quase foi ministro da Justiça, ganhou cargo e sala no Planalto e acabou virtualmente demitido por um tweet do 02, Carlos Bolsonaro. Juarez de Paula, general da reserva, soube da sua demissão da presidência dos Correios após um café do presidente com jornalistas. Foi, aliás, um dos 3 generais demitidos numa única semana, na qual a principal vítima foi Santos Cruz, um dos oficiais da elite do Exército. Joaquim Levy, economista escolhido pelo superministro Paulo Guedes para a presidência do BNDES, foi demitido com requintes de crueldade, em pleno sábado, numa rápida entrevista de Bolsonaro para jornalistas, com termos indelicados e uma menção desrespeitosa ao próprio Guedes, dizendo que nem consultaria o ministro para demitir o seu subordinado. É um jeito atrapalhado de fazer as coisas. Ninguém nega o direito ao presidente de nomear ou demitir ministros e auxiliares, mas para tudo há regras, jeito, protocolo. Tal como seu ídolo Donald Trump, Bolsonaro está exagerando ao jogar homens ao mar. Com uma curiosidade, antes de cair, ele se torna um zumbi. A demissão de Vélez Rodrigues demorou 12 dias para ser anunciada. A de Santos Cruz, mais de um mês. A de Levy, sabe-se lá quanto tempo. E a do general dos Correios, anunciada na sexta, ainda não tem data para ser formalizada. Ontem mesmo, ele falou aos funcionários dos Correios num tom um pouco usual, na base do daqui não saio, daqui ninguém me tira. Acabei de ler para vocês. E deitou falação sobre a privatização da empresa, justamente o foco da crise com o presidente. Por essas e outras, setores da opinião pública, do empresariado e do meio militar estão estranhando o estilo Bolsonaro. Antes, aplaudiam a simplicidade e o jeitão descontraído do presidente. Agora, desconfiam de que a simplicidade e o jeitão escamoteavam uma personalidade que reúne mandonismo, suscetibilidade a intrigas e ojeriza ao contraditório, o oposto do que se espera de um estadista. Enquanto Bolsonaro apronta das suas, os postulantes de 2022 começam a se mexer. À frente deles, o afoito governador João Dória, homenageado, nada mais, nada menos, pelos mesmos anfitriões e na mesma casa que acolheu a campanha de Bolsonaro não faz muito tempo. A turma tem faro. Quanto mais Bolsonaro surpreende ou assusta, mais Dória ganha desenvoltura em simpatizantes bolsonaristas. Aliás, um ataque especulativo semelhante pode estar ocorrendo contra o ministro Sérgio Moro, que entrou no alvo a partir de diálogos com os procuradores da Lava Jato. A cada vez que Bolsonaro acena com o ministro evangélico para o Supremo, mais as ações de Moro caem na bolsa de apostas, mais as do ainda juiz Marcelo Bretas sobem. Bretas é o Dória de Moro. Bolsonaro não pode fazer com o ministro mais conhecido, mais admirado e mais amado do governo o seu maior troféu. O que fez com Bebiano, Santos Cruz, Levy e Juarez de Paula, entre outros menos cotados e derrubados pelos seus filhos, como os presidentes da Apex. Mas, assim como ele não pode demitir o Moro, Moro não tem para onde ir. Por ora, porque depois ninguém descarta
a futura candidatura do ícone da Lava Jato à presidência. É muito cedo, mas 2022 já está começando. Pois é. 2022 já começou. Bolsonaro está em campanha de reeleição. João Dória está em campanha de eleição. E o Sérgio Moro também cotado para a eleição. Humberto Werneck escreve No Ninho das Perdizes. Em Perdizes? Nas Perdizes? É a última página do caderno 2 do Estadão. Cheguei aqui faz mais de 40 anos, e eu mais ainda. E até hoje não sei se moro em ou nas. Eu também tenho sempre essa dúvida. Em Perdizes ou nas Perdizes? Eu prefiro em Perdizes. Prefiro em, olha aí, ele também. Prefiro em, mas parece que a outra fórmula tem fundamento histórico. Você deve ter ouvido falar, eu mesmo já contei a Lures, que nesta região da capital paulista, aí por meados do século XIX, mais ou menos quando eu cheguei aqui, havia umas tantas chácaras, e que uma delas, ali onde eu largo o Padre Péricles, pertencia a um camarada chamado Joaquim Alves, que vivia de vender garapa. Pois bem, o garapeiro Joaquim tinha uma enteada, de nome Teresa de Jesus Assis, a qual criava no quintal da casa umas perdizes. Aves essas que, além de ovos e boa carne, produziam naquela pasmaceira um alarido sem tamanho. De onde vem esse escarcéu? Indagavam os passantes. Dos campos das perdizes, informava a vizinhança. Não tardou que o lugar ficasse conhecido como As Perdizes. Já pensou se a criação da Teresa fosse de outro bicho? Sim, esse bicho aí, tão estigmatizado, em que você está pensando. Perdiz, convenhamos, é ave bem simpática. Embora talvez não fosse bem essa a opinião dos vizinhos da Teresa. Ave de família, inclusive. Aqui está o Ais, que não me deixa mentir. Da família dos tinamídeos. Atende também por 5 outros nomes, que são impronunciáveis. Ainda bem que nenhum desses prevaleceu na hora de batizar o bairro. Já pensou morar nas ou em Nhampupês? Saiba, por fim, que se trata de espécie que sofre muita pressão de caça e que o macho da perdiz é responsável pela incubação dos ovos e pelo cuidado com os filhotes. Não, definitivamente não vai mal essa conotação, digamos, feminista, de marmanjo que divide com a companheira as tarefas domésticas e familiares, a um bairro onde vive tanta gente de cabeça feita. Mais que isso, cabeça feita muitas vezes, aqui mesmo em Barra nas Perdizes, não fosse meu bairro farto em usinas do saber, como outro dia ouvi alguém dizer, a começar pela PUC, estabelecida desde o fim dos anos 1940, naquele prédio em estilo neocolonial, construído no início da década de 20 para ser convento das carmelitas descalças. Foram-se as carmelitas, pé no chão, veio a galera de sandália. Inesquecíveis momentos aí, a inauguração do Tuca, em 11 de setembro de 65, com a montagem de Morte e Vida Severina de João Cabral do Melo Neto, musicada por um moleque de nome Francisco Barco de Holanda, dito carioca, morador na Rua Buri 35, no vizinho Pacaembu. O discurso em que Caetano Veloso reagiu à vaia de quem não deixou cantar é proibido proibir. O mesmo Caetano, em 72, na volta do exílio, ignorando o clamor dos penitentes que pediam proibido proibir. A alegre multidão que depois de um show saiu pela madrugada. Não falei que esse é um bairro de gente feia? Não falei que esse é um bairro de gente feita, de uma academia.
que, embora formada por escribas, quase todos dos bairros, do bairro não é de letras, e sim de litros, a qual, por ser merecedora de conversa à parte, vou ficar para a próxima. Esse é o artigo de Humberto Werneck, na última página do Canal 2. Meus amigos da TV Solnic, da TV 247, muito obrigado por assistirem, muito obrigado por participarem. Eu sempre faço transmissões ao vivo, aqui e na TV 247, em vídeos e também ao vivo, no Boa Noite 247, todos os dias, às 20 horas. Quem ainda não se inscreveu, peço que se inscrevam no nosso canal, peço que compartilhem, peço que assistam os outros vídeos. Eu volto a qualquer momento em edições extraordinárias, sempre ao vivo, e espero contar com vocês. Até a próxima!